Fala galera, beleza? Hoje nós vamos iniciar o último tópico dessa parte, função racional. Vamos lá? Bom, a gente já viu alguns modelos de função racional e aí eu vou enfatizar mais alguns modelos que pode ser encontrado em diversas áreas, como da administração e economia. Racional significa divisão, tá, gente? E aí o seu gráfico pode apresentar formas bastante variadas. E a gente vai destacar aí os principais pontos, como tentar fazer, como que a gente obtém as assíntotas, né? A gente já viu um pouco e a gente vai fazer uso de limite disso. Então, aqui eu tenho a função f de x, que é uma função racional, perceba, uma função de segundo grau no numerador e no denominador função de primeiro grau. Podemos ter função do terceiro grau dividido por uma função de segundo grau. Então é sempre quando eu tenho funções aí, uma dividida pela outra. Vamos trabalhar basicamente com funções polinomiais, beleza? Então agora a gente vai relacionar a função racional com a função receita, né? Então considere a função que dá a receita R para um certo produto em função da quantia X investida em propaganda. Então foi estabelecida a seguinte relação: R de X é igual a 100x mais 300 dividido por X mais 10. Consideraremos receita e quantia investida em propaganda medidas em milhares de reais. Para entender o comportamento da receita de acordo com a aplicação em propaganda, esboçaremos o gráfico de R de X. Então, para a gente fazer o gráfico, a gente vai estabelecer 5 passos, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês como que vai ser esses passos. O primeiro passo, galera, é analisar onde R de X é definida, investigando assim se há assíntotas verticais. Como assim? Eu tenho que ver esses valores de X aqui, né, que eu vou atribuir, o valor que eu atribuí aqui, que na hora que eu dividir, não dê indeterminação. Então, a gente já sabe que esse denominador aqui, ó, x mais 10, tem que ser diferente de zero. Então, passando o 10 para o outro lado, ficaria que x tem que ser diferente de menos 10, porque se eu jogar menos 10 aqui, vai ter uma divisão por zero. E aí eu tenho uma indeterminação. E como que eu investigo essa indeterminação? Através dos limites. Então, beleza, a gente já sabe que a gente vai ter uma assíntota vertical aí em x igual a menos 10. Então, tá aqui o meu eixo, né? XY, e eu vou ter uma assíntota aí vertical no ponto aí menos 10, para x igual a menos 10. Beleza? Então, até agora a gente tem isso de gráfico. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar o limite dessa função quando o x tende a menos 10, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, para ver o que está acontecendo com a função. Então, essa função aqui eu vou analisar para x tendendo a menos 10 pelo lado esquerdo. E aí eu coloquei aqui, ó, menos 10,01, menos 10,001, né? E isso aqui está dando o quê? 70.100, 700.100. Ela está tendendo a infinito. Então, quando eu analiso pelo lado esquerdo, eu sei que minha função está indo para mais infinito. E quando eu analiso pelo lado direito, então aqui, ó, quando x tende a 10, pelo lado direito, positivozinho aqui em cima. O que está acontecendo? Estou pegando aqui menos 9,9, menos 9,99. Ele está indo para menos infinito. Perceba, quando eu vou substituindo os valores de x aqui, ó, eu vou tendo os valores de r. Então ele está tendendo para menos infinito. Então a gente já consegue entender como que vai ser essa função aí perto da assíntota x igual a menos 10. Lá no ponto menos 10, onde ela não é definida, né, por isso que ela tem essa barrinha aí traçadinha, eu vou ter os valores aí de x quando ele me aproxima pelo lado esquerdo tendendo a infinito e pelo lado direito tendendo a menos infinito. Tá certo? Então isso aqui que eu tenho de gráfico por enquanto. Vamos para o nosso segundo passo. Bom, então essa aqui é a nossa função, né, que a gente está trabalhando. E agora o segundo passo é descobrir onde R de x corta o eixo R, ou seja, quando eu fizer x igual a zero. Então, se eu atribuir x igual a zero aqui, ó, ficou 100 vezes 0 mais 300 dividido por 10, ou seja,
R de 0 é igual a 30. Assim, R de x corta o eixo R no ponto 30 aí. E em termos práticos, né, porque quando a gente está trabalhando em milhares, esse 30 aqui na verdade é 30 mil, que representa a receita quando nada é investido em propaganda. Então até agora eu tenho isso. Só que se eu descobrir aonde ele toca aqui no R, agora eu tenho que descobrir esse pontinho aqui, ó, aonde ele toca no eixo X. Então vamos tentar descobrir isso. Então eu vou fazer agora, que é o passo 3, R de x igual a 0. E vai ficar assim, ó, 100x mais 300 dividido por x mais 10 igual a 0. Vou passar todo esse cara aqui para cá. É como se eu estivesse fazendo assim, ó. Eu tenho 100x mais 300 igual a 0 vezes x mais 10. 0 vezes x mais 10 está dando 0. Então eu fico com isso aqui, ó. E aí eu chego que esse x ele é igual a menos 3. Então, R de x corta o eixo x em x menos 3. Então, a gente já descobriu aquele ponto lá que a gente viu anteriormente. É o ponto menos 3. Se a gente for analisar aqui, ó, ele está aqui. Esse pontinho aqui é o menos 3. Então, agora a gente vai para o quarto passo. O quarto e o quinto passo, na verdade, a análise é simultânea, tá, gente? A gente analisa quando o x tende a menos infinito e mais infinito. Então, a ordem disso não importa. Eu posso analisar x tendendo a infinito primeiro e depois x tendendo a menos infinito. Eu vou ter que analisar os dois. Então, o que acontece? Eu vou ter que investigar se eu tenho uma assíntota na horizontal. Na vertical, a gente já achou que é menos 10. E na vertical aqui, será que vai ter alguma assíntota? Será que vai ter algum valor aqui? Então, ele vai tender a infinito igual eu mostrei ali, mas para qual valor? Ele vai tender a qual resultado? Vamos investigar então para x tendendo a menos infinito. E aí, galera, eu posso fazer de duas formas. A primeira forma é substituir valores para x, né? X muito grande, ou seja, aqui eu coloquei menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, lógico, de forma negativa, porque ele está tendendo a menos infinito. Para qual resultado que ele está indo? Ele está chegando aqui, ó, a 100. Reparem aqui nos resultados. Está tendendo para 100. Ou eu posso fazer daquela outra forma que eu ensinei no vídeo anterior. Você somar 300 ou somar 10 no menos infinito ou no mais infinito, isso aqui não vai fazer muita diferença. Então, eu vou ficar com 100x dividido por x, ou seja, isso vai tender a 100. Então, só fazendo o cálculo de limite, eu já consigo achar uma assíntota na horizontal, que é 100. E quando a gente analisa para mais infinito, a gente consegue concluir a mesma coisa. Dê um pause aí e analisem a tabela. Bom, eu posso fazer pela tabela ou posso fazer usando aquele mesmo raciocínio anterior. Também chego a 100. Então, eu concluo que eu tenho uma assíntota na horizontal, que é 100. Então, se a gente for pegar aquele gráfico que a gente tem, a gente está com isso daqui, né? E aí eu falei que eu já tenho 100 aqui. Aí eu só tenho que fazer o quê? Um ajuste. Eu até fiz um videozinho aqui para a gente ir ajustando. Eu pego essa assíntota aqui, chego ela um pouquinho mais para cima, né? E eu vou ajustando o meu gráfico para poder colocar a assíntota na horizontal. Olha lá. E esse pontinho na horizontal tem que pegar em 100, né? E aí eu só faço os ajustes para que não encoste nessa assíntota, porque a gente já viu que ela não pode encostar. Vou fazendo esses ajustes para vocês entenderem como que fica o gráfico de uma função racional. Olha lá, ajustei o limite para que ela não pegue no último ponto. Bom, esse daí é o nosso gráfico para essa função, quando eu tenho divisão de duas funções polinomiais. Beleza, galera? Então, como que fica a caracterização geral para resolver esse tipo de problema, esses tipos de gráficos, né? Então, o primeiro passo é analisar aí, ver se a gente tem assíntotas na vertical. Então, eu analiso o limite no ponto que eu estou investigando. Depois, descobrir onde corta o eixo y, fazendo x igual a 0. O terceiro passo, onde corta o eixo x, fazendo y igual a 0. E o quarto e o quinto passo eu faço agora o limite tendendo para infinito ou menos infinito. Aí é análise simultânea. Então, fazendo isso, a gente consegue montar o nosso gráfico. Beleza?